Romanos, capítulo 4, a partir do verso 17, diz assim: como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. Até aqui. Pai Santo, nós queremos colocar a Tua palavra nas Tuas mãos, Senhor. Que o Senhor possa multiplicá-la. Que o Senhor possa fazer a Tua obra nas nossas vidas, Senhor. Que Tu mesmo possa falar conosco, com cada um de nós. E a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, dando continuidade às exposições de Romanos, nós estamos passando pelo capítulo 4, onde o exemplo da justificação pela fé é demonstrado através da vida do crente Abraão. E a partir do capítulo 4, do verso 1 ao 8, nós vemos a fé se relacionando com as obras. O que cada uma dessas coisas tem e em que lugar elas estão. E Paulo coloca elas todas no seu devido lugar. Depois do capítulo 4, verso 9 até o verso 12, ele mostra também o lugar da fé relacionando-a com a circuncisão. Depois do capítulo 4, verso 13 até o capítulo 4, 17a, ele mostra o lugar da fé e o lugar da lei, e como elas se relacionam entre si. E agora, hoje, nós vamos ver algumas características dessa fé justificadora, através desses versos que nós lemos. E a primeira coisa que nós podemos ver aqui, o primeiro ponto, irmãos, é que o alicerce da nossa fé é o próprio Deus. Se os irmãos colocarem seus olhos nas Escrituras, no verso 17 é nos dito assim: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Nós temos algumas coisas referentes a Deus que nós precisamos notar aqui. Primeiro, irmãos, Deus é o Deus que tudo vê. E por um lado a vida de Abraão foi posta toda na presença de Deus. Por isso você lê a seguinte frase: perante aquele no qual creu. Que frase importante. Se por um lado na vida de Abraão ele foi um homem que viveu na presença de Deus, como se andasse na face de Deus, porque é isso que o texto quer dizer, perante a face do qual creu. Perante aquele no qual creu. Aquele que ele creu foi Deus, e ele andou diante da face de Deus. Por outro lado, irmãos, isso significa que Deus é o Deus que vê todas as coisas, que viu toda a trajetória de Abraão, que viu cada momento da vida de Abraão, que viu cada ansiedade de Abraão, cada necessidade de Abraão, o Deus que guardou a vida de Abraão, porque conhecia minuciosamente a vida de Abraão. E assim também Ele conhece as nossas vidas, as nossas necessidades. Ele é o Deus que tudo vê. Esse foi o Deus que Abraão creu. Esse foi o Deus que Abraão andou diante da face. Como Elias também diz: eu sou o homem que vivo diante da face de Deus. Isso é uma frase que você encontra muitas vezes no Antigo Testamento. Diante da face do qual estou. E isso é uma frase que devia nos deixar temerosos. Nós vamos ver isso a seguir, não é? Ou seja, tudo que fazemos na cara de Deus, perante Deus, ainda que ninguém esteja vendo, não é?
Então, uma das coisas que nós encontramos no verso 17 é essa expressão: perante aquele no qual creu. Muito importante. Uma segunda coisa que nós vemos em Deus, que é o alicerce da nossa fé, é que Deus é o Deus que vivifica os mortos. Nosso Deus é o Deus da ressurreição. Nosso Deus é capaz de trazer da morte para a vida. Nosso Deus é um maravilhoso Deus. E nós sabemos que a morte é o fim, irmãos, humanamente falando. Não é? Para a medicina, a morte é o fim. Mas nós, como Abraão, e é isso que Paulo quer enfatizar da fé de Abraão. Em que se baseia a fé de Abraão? No Deus que vivifica os mortos. Amém? Então, entre todas as religiões, nós somos aqueles que cremos no Deus que vivifica os mortos, no Deus que ressuscita os mortos. É isso que o Paulo está querendo dizer. E se nós somos cristãos, nós somos daqueles que cremos no Deus que vivifica os mortos. E se você não crê que Deus vivifica os mortos, então talvez você não seja um cristão, porque a base da nossa fé é que Deus ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. Então, se você não crê que Deus pode ressuscitar alguém dentre os mortos, então como é que você crê que Deus ressuscitou o seu filho dentre os mortos? Amém, irmãos? Os irmãos estão me entendendo? Essa é a base da nossa fé. Onde está alicerçada a nossa fé? Está alicerçada no Deus que vivifica os mortos. Então nós podemos crer nisso. Nós somos os que creem na ressurreição. E nós poderíamos falar muito de ressurreição aqui. Porque uma das expressões para quando nascemos de novo é que o nosso espírito foi ressuscitado. O Senhor Jesus disse que aqueles que ouvissem a voz do Filho do Homem, esses levantariam dentre os mortos. E uma segunda vez que ele repete, ele diz que na sua segunda vinda, os mortos ouviriam a voz do Filho de Deus, e os que ouvissem, ressuscitariam. Não é assim? Então, é esta fé de Abraão, a fé que está baseada no Deus que vê todas as coisas, no Deus que ressuscita os mortos. E ele vai além. Ele diz que é o Deus que chama à existência as coisas que não existem, contrariando todos os filósofos. Os filósofos dizem: do nada, nada se cria. Mas a palavra de Deus nos diz que Deus é o Deus que fez tudo existir do nada. Onde não existia matéria, ex nihilo significa do nada, onde não havia matéria existente. Esse é o Deus que Abraão cria, irmãos. Esse é o Deus que nós devemos crer. O Deus que chama à existência as coisas que não existem. Nós, todos os humanos, podemos dizer que somos criativos, que fazemos muitas coisas, mas tudo que fazemos parte de matéria existente. Tudo que fazemos, a irmã fez comida porque havia matéria-prima para ela fazer comida. Alguém produziu uma cadeira porque existia plástico para produzir essa cadeira. Porque ele tirou da terra algo que Deus havia feito. Mas Deus é o Deus que chama à existência aquilo que não existe, do nada. Quando Ele chama a existência, o Salmo 33:9 diz assim: Deus falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Hebreus 11:3 diz que pela fé nós cremos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Então, este é o poder que do nada traz existência. Amém, irmãos? E por que Paulo toma essas duas expressões para falar de Abraão? O Deus que vivifica os mortos e o Deus que chama à existência as coisas que não existem. Simplesmente pelos dois principais eventos da vida de Abraão: o nascimento de Isaque
de um homem de quase 100 anos, como nós vamos ver um pouco para frente, de uma mulher de 90 anos estéril, onde o texto diz que o seu ventre já havia sido mortificado. Por isso ele é o Deus que vivifica os mortos. Amém? O Deus que traz do nada as coisas a existirem. E depois o evento onde Deus pede Isaac em sacrifício. E a palavra de Deus nos diz em Hebreus 11:19 que ele cria que Deus era poderoso para trazer Isaac das cinzas. Por isso ele decidiu obedecer a Deus. Deus disse: do teu filho, desse filho, serão benditas todas as famílias da terra. Do teu herdeiro, em ti serão. Por isso te dei esse filho. E quando Deus pediu o filho para ele, ele sabia que de alguma maneira Deus traria de volta o seu filho. Então é por isso que Paulo diz que Abraão creu no Deus que vivifica os mortos e chama a existência as coisas que não existem. Então aonde está baseada a nossa fé, irmãos? Em Deus. A nossa fé não é fé na fé. A nossa fé tem um objeto. O objeto da nossa fé é Deus, em quem nós colocamos toda a nossa confiança. E quem é esse Deus? Esse é o Deus que tudo vê. Esse é o Deus da ressurreição. Esse é o Deus que traz do nada a existência. Esse é o Deus que nós cremos. Esse é o Deus da Bíblia. E em segundo lugar, irmãos, a fé nos conduz a uma esperança superior. Verso 18. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a tua descendência. Abraão, esperando contra a esperança. Aqui você tem duas esperanças. Uma esperança superior e uma esperança natural, humana. A primeira superior, na qual Abraão estava apegado. A segunda, as coisas humanas. Olhando humanamente, desesperança. Conhecendo Deus que vivifica os mortos e chama a existência as coisas que não existem, Abraão estava apegado a uma superior esperança. Ou seja, Abraão conhecia Deus, irmãos. Ele sabia o que Deus havia prometido para ele. Ele esperava por isso. Ainda que isso fosse totalmente contrário a tudo que é natural. E onde Abraão chegou por conta de confiar em Deus, aí o versículo segue explicando para a gente. Abraão, diz o texto, esperou contra qualquer esperança natural. E o que aconteceu com ele? Para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E nós somos filhos de Abraão. Os da fé são os filhos de Abraão. Abraão é pai de todos nós. Leia o texto lá em cima. Capítulo 4, verso 16, parte final. Abraão é pai de todos nós. Por quê, irmãos? Porque ele esperou contra a esperança. Porque ele se apegou a uma esperança superior. Então a nossa fé nos conduz a uma esperança superior. Essa é uma das características da nossa fé. E qual é o resultado disso na vida de Abraão? Ele passou a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. Essa foi a promessa de Deus para ele, irmãos. Assim será a tua descendência, Abraão. Em terceiro lugar, verso 19, a fé não ignora os fatos. Porque se a sua fé ignora os fatos, é uma crendice. Eu nem quero ver. Eu não quero lidar com a realidade. Se a sua fé é assim, irmão, você não conhece a palavra de Deus. A fé dos homens de Deus nunca ignorou as circunstâncias em que eles estavam envolvidas. Verso 19. Sem enfraquecer na fé. Leia essa frase. Embora levasse em conta
o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara. Ou seja, Abraão não teve uma fé cega para as circunstâncias. Ele conhecia a sua condição, a sua real condição, sabia qual era a sua situação, e conhecia a situação da sua mulher. E o texto é bem forte aqui, irmãos, porque a palavra que diz, que é usada para amortecido, é necros, de necrose, de morto, de necrosado, de onde vem a palavra quando a sua carne está podre, necrosada. É essa palavra que Paulo usa aqui. Paulo está dizendo que Abraão levou em conta o seu próprio corpo amortecido. E ele segue dizendo, e o nosso texto também não relata fielmente quando fala de Sara, porque só fala assim, e a idade avançada de Sara. Mas o texto diz, o original diz, e o ventre mortificado de Sara. Abraão não deixou de levar em conta as circunstâncias, nem da sua velhice, sendo de quase 100 anos, mortificado, né? Prestes a partir, nem da sua esposa com 90 anos, que a palavra de Deus diz que é estéril, como diz Gênesis 11:30, e diz que era uma mulher de 90 anos, como diz Gênesis 17:17. Ele sabia de todas essas coisas, ele não ignorou as circunstâncias, ele não ignorou o ventre amortecido da sua mulher, e nem ignorou que estava morrendo. Então a nossa fé, irmãos, não ignora as circunstâncias, amém? Nossa fé avalia as possibilidades possíveis, a nossa fé olha para os fatos com clareza, a nossa fé não fantasia coisas, a nossa fé está baseada naquilo que Deus disse, mas não há problema nenhum em nós avaliarmos as circunstâncias, amém? E ainda assim, um quarto ponto, verso 20. A nossa fé, aliás, os da fé até podem vacilar, mas não são capazes de se perder. A palavra de Deus diz que Abraão não duvidou por incredulidade da promessa de Deus. Então os da fé, irmãos, não são super-homens. Muitas vezes eles têm dúvidas. Quem é sincero aqui diz, quantas vezes você já teve dúvidas diante de Deus? De situações. Mas as suas dúvidas são em não entender a maneira que Deus faz as coisas. E assim são os homens da Bíblia. Eles não são super-homens. E quando nós lemos os exemplos deles, eles não são super-homens, como nós pensamos, e muitas vezes fazemos os homens super-homens. São homens normais, sujeitos a fraquezas, não é? Como diz Tiago capítulo 5, que Elias era homem sujeito às mesmas fraquezas que nós, e orou, e não choveu por 3 anos e meio. Então não eram super-homens, eram homens que creram em Deus, eram homens que conheciam a Deus, mas muitas vezes estiveram em dificuldades e duvidaram. Mas a dúvida deles não era por incredulidade. Nós podemos fraquejar, nós podemos tentar dar sugestões para Deus. Quantas vezes nós já fizemos isso? Os sinceros, né, irmãos? Nós podemos ter momentos de dificuldade com a nossa fé, mas nós não podemos nos tornar incrédulos. Devemos sempre confiar no Senhor. O Senhor é o nosso dono. Para nós não há mais saída. Graças a Deus, para nós não há mais saída. Se nos tornamos filhos de Deus, jamais deixaremos de ser filhos de Deus. A palavra de Deus diz em 1 de João 3:1: vede com que grande amor vos amou o Pai, a ponto de serem chamados filhos de Deus. E Deus não perde seus filhos, amém? Os seus filhos vacilam muitas vezes, não é verdade, irmãos? Mas nós temos um advogado, como Israel disse, diante do Pai. Por que eu digo isso, irmãos? Porque a incredulidade é a negação da existência de Deus.
É a negação do trabalhar de Deus. É um indivíduo que voluntariamente e obstinadamente nega a Deus. Ele é um incrédulo. Ele não é da fé. Então, não é uma dúvida relacionada à fraqueza humana, mas é uma deliberada negação da fé. Por isso que Paulo deixa claro, Abraão não duvidou por incredulidade da promessa de Deus. Abraão foi um homem sujeito a fraquezas. Uma vez, ele aceitou a sugestão da sua mulher e tentou resolver o problema da promessa de Deus, tendo um filho com a escrava. Não é verdade? Tantas outras vezes ele discutiu com Deus, dando sugestões para Deus. O que você acha, Senhor? Aqui está o meu servo. Será que ele vai ser o meu herdeiro? Não é? Ele está discutindo com Deus. E Deus disse, não, o herdeiro nascerá do teu ventre, do ventre de Sara, de ti nascerá. Amém, irmãos? Então a nossa fé, uso da fé, se você é da fé, você pode vacilar, mas você não irá se perder. Essa é uma das características da fé. Você não se tornará um incrédulo. Amém? Em quinto lugar, a fé nos leva a glorificar a Deus. Verso 20b a 21. Mas, pela fé, se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometeu. Então a fé em Deus nos fortalece. É isso que o texto nos diz, irmãos. E faz-nos glorificá-lo. Então a fé nos leva, essa é uma característica da fé, a glorificar a Deus. E por que Abraão estava cheio? Como diz o verso 21, estando plenamente convicto, significa que ele estava cheio de convicção. Ele não duvidava que Deus era poderoso para cumprir o que prometera. E por isso ele se fortaleceu na fé, glorificando a Deus. Glorificando a Deus com suas palavras, com as suas atitudes, com a sua fé, com a sua confiança. Foi fortalecido em Deus. Amém? A fé nos leva a glorificar a Deus. Os irmãos creem nisso, irmãos? Amém? Existe um hino antigo que a gente canta numa tradução aqui que diz assim: quando eu temer perder minha fé, ou quando eu temer que minha fé desvaneça, Cristo me sustentará, Ele me firmará. Nós estamos seguros, porque nós cremos no Deus que vivifica os mortos, que chama a existência as coisas que não existem. Nós cremos no Deus, como diz o capítulo 14 de Romanos, que se um servo de Deus cai ou está em pé, para o seu próprio Senhor está em pé, e estará de pé, a Bíblia diz, porque o Senhor é poderoso para o suster. Quando Deus apareceu a Abraão, no capítulo 17 de Gênesis, Deus disse a Abraão assim: eu sou o Senhor, o Todo-Poderoso. Por isso que Paulo está dizendo que Abraão creu no Deus que vivifica os mortos e chama a existência as coisas que não existem. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Então, depois de demonstrar toda essa grandiosidade da fé que teve Abraão, e como ele foi justificado por essa fé, Paulo continua dizendo: pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. Ele repete essa afirmação chave do capítulo 4. Abraão foi justificado pela fé. A fé lhe é imputada para a justiça. Ou em outras palavras, verso 3, Abraão creu em Deus, e isto lhe foi imputado para a justiça. Então vamos recapitular, irmãos. Primeiro, o alicerce da nossa fé é Deus, o Deus que tudo vê, o Deus que vivifica os mortos. Amém? O Deus que para Ele não há circunstâncias impossíveis. Foi isso que o anjo disse: haverá impossíveis para Deus?
Haverá impossíveis em todas as suas promessas, para Deus não é impossível. Porque Ele é o Deus que vivifica os mortos. E é sobre esta base que está a nossa fé. Então há uma necessidade muito grande de conhecermos a Deus, irmãos. Amém? E em segundo lugar, nós falamos que a fé nos conduz a uma esperança superior, a uma viva esperança. Amém? Há muitas coisas que nós vamos ver sobre isso. A fé não ignora os fatos. Amém? Os irmãos creem que a fé ignora os fatos, irmão? Isso é credulidade, crendice. Em quarto lugar, um crente pode até vacilar, mas não se perder, porque a sua dúvida não provém de incredulidade. Por isso que Hebreus fala que nunca haja em nós um coração de incredulidade que nos afaste do Deus vivo. Porque duvidar, irmãos, nós duvidamos diariamente. Não é assim? Questionar a Deus, nós questionamos diariamente. Se nós somos sinceros, questionamos a Deus diariamente. Se não somos hipócritas, porque nós não entendemos o trabalhar de Deus. De vez em quando nos dá uma luz que Deus está trabalhando, porque nós vemos a sua mão nos conduzindo ainda na adversidade, mas nós não entendemos. Então nós ficamos dando sugestão para Ele. Eu sei, por que tu não faz assim? Por que tu não faz assim, não é? Mas não significa que Ele não está cuidando de nós. Amém? E por último, nós falamos que a fé nos leva a glorificar a Deus e nos fortalece. Amém? Quando nós estamos convictos daquilo que Deus pode fazer. Então, o que nós podemos aprender com este texto tão maravilhoso, irmãos? Em primeiro lugar, se o nosso alicerce, o alicerce da nossa fé está em Deus, nós precisamos perceber o seguinte: o Deus que tudo vê. Então, como estamos nos portando na cara de Deus? Se nós cremos e estamos perante o Deus que tudo vê, como nós estamos nos portando na cara de Deus? Isso devia nos trazer muito temor aos jovens, aos filhos, não é? Aos noivos, aos namorados, aos solteiros, onde os pais não estão vendo, ao marido quando a esposa não está presente, a esposa ao marido, a esposa quando o marido não está presente. Deus está presente. Deus está presente quando estamos olhando sozinhos o celular. Deus está presente. Nós fazemos tudo isso na cara de Deus. Nós ignoramos que Ele está ali. E o Salmo 139 diz que Ele está ali. E não há onde fugir da sua presença. E não há onde você colocar a sua cama, porque lá Ele está. Não adianta fazer no escuro, porque luz e trevas para Ele é a mesma coisa. Então, como é que nós estamos lidando? Como é que nós estamos vivendo na cara de Deus? Em segundo lugar, irmãos, Deus é digno de confiança. Imagina você estar na mão de alguém que é plenamente digno de confiança, todo-poderoso, capaz de ressuscitar os mortos, capaz de trazer à existência as coisas que não existem, o mais rico de todos os seres. Para Ele não há impossíveis. Você está nas mãos dEle, você entregou a sua vida nas mãos dEle, você crê nele, Ele é digno de todo crédito. Como diz 1 de João, muitas vezes nós cremos mais no testemunho dos homens e em homens do que em Deus. Porque se você tem um amigo que nunca mentiu para você, nunca te enganou, nunca fez um negócio traiçoeiro com você, você confia nele. Você diz: pega o meu cartão aqui e passa alguma coisa na minha conta lá, meu amigo. Mas será que nós confiamos em Deus justo, limpo, santo, capaz de fazer todas essas coisas? Será que com essa mesma credibilidade que nós damos a um ser humano falho, pecador, será que nós estamos dando essa mesma credibilidade que Deus? Será que Deus não merece a nossa confiança, irmãos? Deus é digno de todo crédito. Por isso que 1 de João diz: se nós recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. O que Deus diz é maior. O que Deus faz é maior. Porque Ele é transcendente.
Ele está acima de todas as coisas. Amém? Nossas vidas estão na mão dele. Ele tem um conhecimento infinito. A palavra de Deus diz que os cabelos da nossa cabeça estão contados. Dos carecas que perderam estão contados, não é? Na ressurreição vão levantar tudo cabeludo, porque foram contados, são importantes. A palavra de Deus diz que não cai um pardal do céu sem que ele, o texto diz, como se ele acompanhasse aquela queda. É como se um pardal tivesse morrido no ar, ele tivesse descendo para cair no chão, e o Deus que o criou acompanhasse aquela queda. Esse é o Deus que Abraão creu. Por isso que esse Deus é digno de confiança. E por isso, irmão, seguindo um passo adiante, nós temos necessidade de conhecer a Deus. Nós temos necessidade de ouvir sobre Deus. Nós temos necessidade de buscá-lo, de conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo, para que essas dúvidas comecem a ser retiradas do nosso coração. Conhecer aquilo que ele é, o caráter dele, tudo aquilo que ele já fez, tudo aquilo que ele prometeu e cumpriu, porque é assim que você reconhece que uma pessoa é digna de crédito. Ele promete e ele cumpre. E não há uma promessa de Deus que ele não cumpriu. E não há uma promessa de Deus que ele não cumprirá. Amém? Então esse é o Deus que nós devemos crer. É nesse Deus que deve estar baseada a nossa fé. Em segundo lugar, irmãos, nós precisamos colocar na nossa memória que nós pertencemos a uma esperança superior. Essa esperança, Abraão esperando nessa esperança superior contra tudo que é natural. E eu gostaria que nós lembrássemos de algumas coisas relacionadas a isso, a nossa esperança, para animar o nosso coração em esperança. A primeira coisa está lá em João capítulo 10, versículo 28. Jesus disse a respeito das suas ovelhas. Jesus disse para elas assim: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém pode arrebatá-las da minha mão. Isso é uma promessa. Por isso que nós cantamos que o nosso nome está gravado nas suas mãos, como diz Isaías, na palma das suas mãos. E nós somos ovelhas, ele é o nosso pastor. Amém, irmãos? Isso é uma promessa. E ele nos conduz, né? Por pastos verdejantes. O Senhor é nosso pastor, nada nos faltará. A ideia é que ele não nos faltará, nunca nos faltará, nunca faltará. Amém? Qual é a promessa? Eu lhes dou a vida eterna. Amém? Que vida eterna é essa? É a vida eterna que possuímos agora e que possuiremos no futuro em plenitude. Eu lhes dou essa vida. E continua o texto dizendo: jamais perecerão. Jamais perecerão. Glória a Deus. Deus nos disse: jamais perecerão. Ninguém pode arrebatá-las da minha mão. Essa é uma promessa, irmãos. Amém? Essa é a nossa esperança, superior esperança. Por isso que Abraão estava convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que prometera. Os irmãos estão entendendo? Por isso ele deu glória a Deus, foi fortalecido na fé. E vamos lembrar mais dessa esperança então, não é? Nós temos o Espírito Santo. João capítulo 14, 15, 16. Nós recebemos a dádiva do Espírito Santo. Ele disse: eu não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. E esse texto está se referindo ao Espírito Santo. Eu vos enviarei outro Consolador, o nosso Paracleto, o nosso Consolador, o nosso Ajudador, o nosso Advogado.
nós temos o Espírito Santo. Se nós cremos em Jesus, fomos batizados no Espírito Santo. Amém, irmãos? Fomos selados com o Santo Espírito da promessa. Leia lá em Efésios capítulo 1, verso 13 e 14. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual, diz o Espírito Santo, é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, para louvor da sua glória. Nós temos o Espírito da promessa, está conosco todos os dias. Quando nós tropeçamos, temos o Espírito Santo. Quando nós fraquejamos, temos o Espírito Santo. Quando nós nos entristecemos, temos o Espírito Santo, o Deus presente. E até o A.W. Tozer tem um artigo, um livro, chamado O Deus Negligenciado, onde ele fala do Espírito Santo. E como nós esquecemos da promessa, que os que creem têm o Espírito de Deus habitando neles, como selo dentro deles, no espírito deles. Isto é uma promessa para aqueles que têm uma superior esperança. Amém, irmãos? Em terceiro lugar, o Isa mencionou aqui, nós temos o perdão de pecados. Não só o perdão inicial de pecados que nos leva à salvação, mas o perdão diário de pecados. O perdão que pedimos todos os dias. Filhinhos, não pequeis. Todavia, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Não é? Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelos do mundo todo. Ele é o sacrifício de substituição pelos nossos pecados. Então, se por um lado você deve lembrar, quando você estiver tratando de projetar pecar de maneira deliberada, você deve lembrar uma coisa, que este pecado que você está cometendo foi responsável pelos chicotes em Cristo, pelos cravos nas suas mãos, pela coroa de espinhos sobre a sua cabeça. Então daí você já vai pensar duas vezes antes de deliberadamente cometer pecado. Mas se por um deslize você cometer pecado, você tem um advogado junto ao Pai. É importante, irmãos, falar isso principalmente para os jovens. E muitas vezes nós projetamos o nosso pecado, calculamos como vamos fazer. Nós somos como um bandido que calcula o seu roubo, não é? E já pensamos assim, depois eu só peço perdão para Deus, e a Bíblia diz que o sangue de Cristo me justifica de todo pecado, não é? Não conhecemos a Deus, irmão. Não conhecemos a Deus que trata com seus filhos. Por isso fazemos essas coisas. Não conhecemos o Deus que governa, não é? Porque Deus é como um pai que você vai lá no armário, rouba a bala, daí o pai diz, filho, não rouba a bala, você roubou, você pegou sem pedir, não é? Aí você vai lá, rouba de novo, a criança rouba de novo, aí o pai vai lá, disciplina e diz, não faça mais isso, e ele uma terceira vez faz, diz, o pai sempre me perdoa, não é? Eu sempre chego para ele me perdoa. E daí então o pai um dia pega e cadeia a porta do armário, diz, não tem mais bala para você. Deus é assim também, irmão. Aí você vai aprender o que é uma disciplina de Deus por algum tempo. É quando Deus te priva de alguma coisa, porque você está brincando com Ele, pecando deliberadamente, maquinando como você vai fazer o mal, não é? E quando você pedir perdão, Ele vai te perdoar, mas está relacionado à eternidade, à comunhão com Ele, mas Ele vai dizer assim para ti, sim filho, sem dúvida nenhuma, estamos perfeitamente em comunhão, só que o armário está trancado para você. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Quando nós usamos esses exemplos, nós aprendemos melhor como Deus lida com as coisas.
Como Deus é coerente, não é? Como Deus não é tolo, como nós não devemos fazer coisas maquinando na cara de Deus, mas temos o perdão dos pecados. Esse é o perdão de comunhão. Se pecarmos, temos um advogado junto ao Pai, e pelo que Ele fez, porque Ele é justo junto ao Pai, porque Ele pagou pelos nossos pecados, então Deus nos perdoa. Glória a Deus. Por isso nós somos participantes de uma esperança superior. Quarto lugar, irmãos, lembre, não andeis ansiosos por coisa alguma, nem pelo que é a vez de comer, nem o que é a vez de vestir. Os gentios é que buscam essas coisas. Olhai para os lírios do campo, olhai para os pássaros, não semeiam, não colhem, não juntam em celeiro, o Pai deles o sustenta. Alguém estava me dizendo que viu um programa desses que entram no mato, assim, vida selvagem, e essa pessoa dizia assim: você entra em qualquer mata, logo você acha comida, porque Deus provê o alimento, irmão. Os irmãos estão entendendo? Para a sua criação, para aquilo que Ele fez. Ele provê para os pássaros, Ele provê para os animais do campo, os animais domésticos, e Ele não provê para nós. Provê ou não provê, irmãos? Provê. E isso é a nossa esperança, amém? É uma viva esperança. Jesus disse: não valeis mais que os pardais? E daí nós estamos pensando que nós vamos pagar amanhã, não é verdade? Como nós vamos levantar aquele dinheiro para sustentar, para pagar as nossas contas, não é assim? Contas que Deus não nos mandou fazer, não é? E Ele disse que nos sustentaria, como está em Mateus capítulo 6, verso 25 a 34, amém? Essa é a nossa esperança, uma superior esperança. Veja que esperança. Segue em frente, irmão. Nós temos uma esperança que podemos passar por toda e qualquer situação. Como diz Filipenses capítulo 4, a partir do verso 11 até o verso 13. Você pode passar. Paulo diz: digo isso não por causa da pobreza. Paulo diz: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Veja que esperança, né, irmãos? Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. Ele diz: de tudo, em todas as circunstâncias, tem experiência, tanto de fartura, como de fome, de abundância e de escassez. Ele diz: eu posso tudo naquele que me fortalece. Então nós temos uma esperança superior. O Deus, poderoso Deus, todo-poderoso Deus, nos capacita a passar por qualquer circunstância da vida. E Ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Não é tudo que a minha mente maligna pensa em ter e Deus vai me dar. Não, é a pobreza, a riqueza, a fartura, a fome, a humilhação, a honra. Em todas essas circunstâncias Ele poderia passar, porque Deus é o Deus que fortalece aqueles que esperam nele. Os que esperam pelo Senhor renovarão as suas forças, diz Isaías. Eles recebem poder para passar por toda e qualquer situação. Essas são nossas promessas, irmãos. Amém? Em sexto lugar, nós não temos que temer homem algum, nada dessa vida. Uma vida sem temor. Até em rádio evangélica você ouve falar em síndrome do pânico, por exemplo. Não é? O remédio é Cristo Jesus, Deus. Se não há nada químico para ser resolvido, irmão, é o Senhor Jesus Cristo. É conhecê-lo, o poder da sua ressurreição. Amém? É entender que não há o que o homem possa me fazer. Leia Hebreus capítulo 13. Deus disse: não te deixarei, nunca te abandonarei. Havendo Deus dito isso, o autor diz: que me poderá fazer o homem? Amém? Não temeis, Jesus disse, aqueles que podem matar o corpo, temeis a Deus.
Esse é o Deus. Se Deus permitir, nós passamos sem temor. Amém, irmãos? Não precisa haver medo, temor de ninguém. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Deus nunca nos abandonará. Essa é a palavra de Deus. Amém? Está lá em Hebreus 13, verso 5. Qual é mais a nossa esperança, irmãos? A vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que os crentes aguardam do céu o seu Filho. Então, quando você sair amanhã e olhar para o céu assim, lembre disso. Essa é a nossa esperança. Nós vamos olhar para o céu um dia e Ele virá sobre as nuvens com poder e glória. E todo olho verá, até aqueles que os transpassaram, a Bíblia diz. E virá com todos os seus santos. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles nos ares para o encontro com o Senhor. Essa é a nossa esperança, irmãos. Nós olhamos para o céu e temos uma viva esperança. Em 1 Tessalonicenses 1,10, Paulo diz que vos convertestes dos ídolos a Deus, diz a respeito dos Tessalonicenses, para aguardardes do céu a seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus Cristo do nosso Senhor. E ele conclui dizendo que nos livra da ira vindoura. Essa é a nossa esperança. Amém? O que mais é nossa esperança? Ressuscitaremos. Paulo diz assim em 1 Tessalonicenses 4,13: irmãos, não quero que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, ou os que morrem em Cristo Jesus. E ele diz: para que não sejais como os demais, que não têm esperança. Não há consolo no velório de um ímpio, irmão. Não há remendo no velório de um ímpio. Não há palavra que possa ser dita. Mas no velório de um crente há alegria. Por quê? Porque temos uma promessa. Por quê? Porque temos uma esperança. Porque a palavra diz assim: se Cristo morreu, se Deus ressuscitou Cristo dentre os mortos, Ele também nos ressuscitará juntamente com Cristo. Amém, irmãos? Esta é a promessa de Deus para nós. Essa é uma superior esperança. Temos que começar a lembrar dessas coisas, irmãos. Que a morte não é o fim para nós. Amém? E ainda mais, se hoje você partir dessa vida. 2 Coríntios 5 diz que ausentes do corpo, ou seja, mortos fisicamente, presentes com o Senhor. E Paulo diz que isto era incomparavelmente melhor. Filipenses 1:23. Ele diz: eu tenho desejo de partir e estar com Cristo, imediatamente com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Então, se nós somos crentes, qual é a nossa esperança, irmão? Se algum carro nos atropelar amanhã e nós partirmos, imediatamente estaremos com Cristo. Amém? E se nós morrermos, ressuscitaremos. Amém? E se nossos parentes cristãos morrerem, temos uma viva esperança. Veja a urgência disso, irmão. Quantos você conhece que se você ir no velório dele amanhã, você não tem nada para dizer, nenhuma palavra? Porque para ele não há esperança. Então nós enchemos o nosso coração de urgência. E seguindo então, nossa esperança, nossa pátria está nos céus. Amém? Filipenses 2:23. Pois a nossa pátria está nos céus. É isso que Abraão olhava. A Bíblia diz que ele olhava a cidade que tem fundamentos, a qual Deus é o arquiteto e o edificador. E andou nessa terra como peregrino, que seus olhos estavam
nessa viva esperança. E Paulo diz: nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador. E o Israel leu aqui, irmãos, antes de encerrarmos: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas sois concidadãos dos santos, família de Deus. Amém? Não estamos mais sozinhos, estamos entre milhares e milhares e milhares de homens e mulheres regenerados, de todas as eras, a Assembleia dos Santos, não é? Arrolados no céu, registrados no livro da vida, cidadãos da cidade celestial. E a palavra de Deus diz que este será então o novo céu e nova terra, onde habita a justiça, como diz em 2 de Pedro 3,13. Então, irmãos, essas são algumas promessas, não é? E que são promessas dadas por Deus. E quem é esse Deus que prometeu essas coisas? O Deus que vivifica os mortos, o Deus que chama à existência as coisas que não existem. São promessas para nós. Amém? E o irmão está falando essas coisas não para nós vivermos no mundo da lua, não. Lembra que, seguindo o nosso texto, nós falamos que a nossa fé não ignora os fatos. Ou seja, a nossa fé não ignora a adversidade. Não precisamos ignorar a adversidade. Nós temos que começar a ser mais sinceros com Deus, irmão. Nós temos que começar a abrir a nossa boca e falar aquilo que nosso coração está passando para Deus. Deixarmos de ser hipócritas com Deus. Falarmos as nossas fraquezas para Deus. Falarmos sobre a nossa falta de confiança para Deus. Falarmos sobre os nossos pecados para Deus. Falarmos sobre as nossas mazelas, sobre as nossas chatices, sobre as nossas doenças, sobre as nossas dificuldades, sobre aquilo que nos atribula, sobre as nossas preocupações com os nossos filhos, com os nossos pais, com nossos irmãos, com nossas esposas. Falarmos para Deus sinceramente, abrirmos o nosso coração para Deus. Esses dias eu ouvi um rapaz que disse: não, mas eu acho que eu não devo pedir isso para Deus. Eu acho que eu não mereço que Deus me ouça com respeito a esse assunto. Eu disse: não é assim, homem. Abre a tua boca e conversa com o Senhor. Isso é orar, irmão. Reclama com o Senhor. Fala para Ele que você queria matar aquela pessoa, que você queria que ela não existisse. Começa a abrir a sua boca e começa a falar para Deus as suas dificuldades. Ele é o Deus que vê as suas dificuldades. Amém, irmãos? Não ignore as circunstâncias. Não seja hipócrita com Deus, irmão. Ó Senhor, meu Deus, maravilhoso Deus, com o coração arrebentado, destruído, não é? Mas fingindo na presença de Deus. Reclame com Deus. Faça como Abraão. Senhor, tu não me deu filho? Como é que a minha herança vai? Eu vou ter as nações todas, né? Como é que a minha descendência vai herdar a terra? Eu só tenho esse servo aqui, esse servo vai ser meu herdeiro. Serve ele para ser meu herdeiro? É o que Abraão está fazendo com Deus, irmão. Talvez você tenha que falar outras coisas para Deus, não é? Mas ser sincero com Deus. Amém, irmãos? Amém? E em último lugar, então, vamos finalizando. Para nós, irmãos, aliás, às vezes a gente fala assim para nós, né?
Mas se você for atento ao que você lê na Bíblia, não há outro caminho a não ser confiar em Jesus Cristo. Se não há uma segunda possibilidade, não há opções em vista para que você analise. Jesus Cristo é o único caminho, é a proposta de Deus para os homens. Então, se nós já somos de Cristo, precisamos entender de uma vez por todas que não há outro caminho. E se nós não somos de Cristo, então precisamos entender que a palavra de Deus diz que não há outro caminho. Há um único mediador entre Deus e os homens. Então não adianta você ir num pastor e dizer: ô pastor, ora para mim, eu estou meio doente. Ele não é o cara. Amém, irmãos? Não há outro caminho. Nós enchemos o caminho de intermediários, irmãos. Amém? E a palavra de Deus diz que o único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Então nós precisamos de uma vez por todas lançar nossa confiança sobre Ele, sem saber que não há outra maneira de chegarmos a Deus. Não há ninguém que possa fazer nada por nós. Amém, irmãos? Temos que confiar a nossa vida inteiramente ao Senhor Jesus Cristo, porque foi isso que Deus propôs. Nele estão todas as coisas. A palavra diz que Ele é o próprio Deus e a vida eterna. Ele é a proposta de Deus. O testemunho de Deus é Ele. A Bíblia diz que o testemunho dele é este: que Deus nos deu a vida eterna, e a vida eterna está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida, e sobre ele está a ira de Deus. Não há outra proposta, irmão. Não há outra proposta para ti. Nenhuma outra. Só Jesus Cristo. E se verdadeiramente nós hoje confiarmos a nossa vida inteiramente a Ele, então Ele provará que Ele é fiel, como sempre foi fiel. Amém, irmãos? Deus é fiel, sempre foi fiel. O irmão lembrou 1 Tessalonicenses 5:23. O Deus da paz vos santifique completamente. Vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, diz o próximo verso, o qual também o fará. Então, se nós verdadeiramente confiamos a nossa vida em Jesus Cristo, irmãos, não há dúvidas, nós vamos chegar como peregrinos no final da nossa jornada, em um seguro caminho, em um destino correto, perfeito, preciso e já estabelecido. Aí você abre Apocalipse 22 e você descobre se Deus é digno ou não de confiança, não é? Porque lá, irmãos, diz que Ele vence. A história não acabou ainda, mas já diz que Ele vence. Até tinha um corinho antigo que dizia assim: Ele vence, Ele vence. Eu li o final do livro, Ele vence. Então é uma tolice não confiar em Deus. Amém? Que verdadeiramente nós possamos crer no Deus que vivifica os mortos e chama a existência as coisas que não existem. E durante os anos que se passam, cada vez nós temos visto mais pessoas que têm perdido tempo nas suas vidas. E parece que existem pessoas que nós encontramos de 10 em 10 anos, e numa conversa de 5 minutos elas são as mesmas pessoas, os mesmos problemas, as mesmas mazelas, as mesmas dificuldades. Não há transformação nenhuma. Por quê, irmãos?
porque elas confiam em carros, em cavalos, porque elas confiam na força do seu braço, porque elas confiam nas circunstâncias que lhes são favoráveis, mas não confiam em Deus, não creem em Deus, não entregaram sua vida a Deus, e por isso andam na mesma circunstância de anos anteriores. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Amém, irmãos? Possamos lembrar diante da mesa do Senhor esse tão grande sacrifício, lembrar essa tão grande obra, essa proposta de Deus. Quando vocês ouvem a história da redenção, irmão, ela faz os seus olhos brilharem. E você descobre, como muitas vezes Israel fala para nós aqui, que não haveria outro jeito. Mas Deus encontrou o jeito para Ele ser o justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. E é isso que nós vemos na vida de nosso pai Abraão. Amém? Ele creu em Deus. Que Deus que ele creu? Que Deus você crê? Você conhece o Deus que você crê? Porque as pessoas começam a falar de Deus e a gente se assombra, porque o Deus delas não é o Deus da Bíblia. É uma caricatura barata de alguma coisa que elas criaram para si. Qual é o Deus que você crê? O Deus que vivifica os mortos? Que chama a existência as coisas que não existem? Esse é o Deus Todo-Poderoso. Esse nosso coração faz acender um fogo quando fala dele. Não é assim, irmão? Não é assim, irmão Luiz? A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-os para renegadas as paixões. O irmão estava falando, Tito, capítulo 2. Não é? Vivamos uma vida santa e justa, sendo um povo zeloso de boas obras. Fomos chamados para isso, não é? Para isso nós temos a graça do Deus que nos deu tudo o que precisamos, irmão. O Deus Todo-Poderoso. Amém? Vamos nos colocar de pé. Vamos orar. Senhor, nós te damos graças pela tua palavra, Senhor. Nós sabemos que ela não volta vazia, que ela prospera naquilo que ela foi enviada. Nós damos graças pela vida dos irmãos. Damos graças, Senhor, porque sabemos que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo, Senhor. Por isso nós anunciamos a tua palavra, Senhor, e desejamos que essa palavra se torne realidade nos nossos corações. Senhor, toma, Senhor, aquilo que o Senhor nos deu e recebe para ti os frutos daquilo que é o teu trabalho, Pai. Que o teu Espírito Santo possa estar nos convencendo a confiar em ti, a colocar nossas vidas nas tuas mãos. Senhor, ampara, Senhor, as pessoas que não têm ideia das coisas celestes. Esclarece elas, Senhor. Senhor, livra-nos de tropeçar, porque a tua palavra diz que tu és poderoso para guardar o nosso pé de tropeçar. Aqueles teus filhos que decidiram estar aqui hoje, e tu os trouxeste, Senhor. Livra os teus filhos de tropeçar o pé. Senhor, fortalece o que está desanimado, Senhor. Fortalece, Senhor, consola o que está aflito. Porque tu és o Deus que vivifica os mortos, que chama a existência as coisas que não existem. Traz vida aos corações, Senhor, pelo teu Espírito Santo, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Nossa